Após sair de uma década não tão favorável para a economia, tendo um grande déficit externo com o governo JK, o Brasil tem Jânio Quadros como presidente na nova capital. No mesmo ano, Quadros renuncia e seu vice João Goulart assume em 7 de setembro. Mantendo a política econômica de Quadros, a política externa independente, que desvalorizou o cruzeiro, defendia as negociações do Brasil com todos os países, inclusive com então o RSS. Esta aproximação comunista traz desconfiança de militares e grandes empresários para com o governo de Jânio. A tensão continua a crescer e, em 1964, Goulart defende em comício organizado no Rio de Janeiro as reformas de base para o crescimento econômico e a diminuição da desigualdade social. Após diversas manifestações contra a ameaça comunista, como a Marcha da Família com Deus para a Liberdade e a Revolta dos Marinheiros, João Goulart é deposto em 31 de março de 1964. Com a junta militar no poder e Marechal Castelo Branco como presidente, é instaurado o Plano de Ação Econômica do Governo, a PAEG, com o objetivo de diminuir a inflação e problemas sociais em cada região do Brasil. No ano seguinte, o FMI concederia ao país 125 milhões de dólares. Com a nova eleição indireta em 1967, Costa e Silva é presidente e promulga a nova Constituição, aumentando o poder dos militares e a opressão da população. Ainda no mesmo ano, o FMI mais uma vez concede ao país 50 milhões de dólares. A década de 60 se encerra com uma dívida de 1 bilhão de dólares ao FMI, primeiro país latino a alcançar o marco. Em 1970, o país registra uma taxa de crescimento anual do PIB de 9% e inflação abaixo dos 20%. A balança comercial fecha a década com exportações em 17,363 milhões de dólares e importações em 15,017 milhões de dólares. E os principais produtos de exportação foram o café, minérios, algodão, açúcar e álcool, metalúrgicos, carnes e máquinas e equipamentos. Em vista de uma década anterior, o Brasil estava vivendo o chamado milagre econômico, chegando a crescimentos acima de 11%, tornando-se em 1974 a oitava maior economia mundial, com uma balança comercial em superávit. Contudo, em 1972, o Brasil importa 80% do petróleo que consome, representando 10% das importações. A balança comercial deste ano fecha em saldo negativo, de 241 milhões de dólares. Em 1974, com a crise mundial do petróleo, que atinge o Brasil, encerrando o milagre econômico, faz com que o governo feche com a balança comercial negativa de 4,690 milhões de dólares. A crise do petróleo escorre até 1979, onde a dívida externa chega a 49,9 milhões, enfraquecendo a ditadura que revoga o quinto ato institucional e enfrenta problemas diplomáticos com os Estados Unidos, que denunciam o Brasil de tortura e outras agressões aos direitos humanos. A década de 70 registra um total de exportações de 17,376 milhões de dólares e importações de 15,065 milhões de dólares, tendo o café, soja, minérios, açúcar e álcool, máquinas e equipamentos, materiais de transporte, metalúrgico, calçados e couro, algodão, químicos, carnes, petróleo e combustível e demais como produtos de exportação. Com a saída de uma década ruim, o país enfrentava altas taxas de inflação e baixíssimos índices de crescimento, além de contar com as revoluções populares pedindo pelas diretas já. Em 1982, é inaugurada a usina de Itaipu. Em 1983, o FMI oferece um acordo ao Brasil que é submetido a um programa de ajustes econômicos para o pagamento da dívida externa. Em fevereiro, o país promove uma maxi-valorização de 30% para incentivar as exportações. Em 1985, já democraticamente, Tancredo Neves é eleito.
Franco morre no mesmo ano e Sarney assume em 22 de abril, implementando o Plano Cruzado em 1986. Com o crescimento da economia estadunidense, o Brasil também cresce em exportações e também começa o processo de aproximação com a Argentina, culminando no Mercosul em 1994. O Plano Bresser, em 1987, é implementado para reduzir a inflação, retomando o pagamento da dívida com o FMI e a moratória, decretada no mesmo ano. Em 1988, a nova Constituição é promulgada. Em 1990, Fernando Collor de Mello assume a presidência, estabelecendo uma nova moeda, o Cruzado Novo, e mantendo a política protecionista para o crescimento da indústria brasileira, que se via ameaçada com o desenvolvimento das tecnologias da informação vindas do Vale do Silício, nos Estados Unidos. A década de 80 se encerra com exportações em 226,170 milhões de dólares e importações em 166,609 milhões de dólares, tendo a metalurgia, soja, máquinas e equipamentos, café, material de transporte, minérios, químicos, calçados e couro, petróleo e combustíveis, papel e celulose, açúcar e álcool, algodão e demais como materiais de exportação.